Amém? Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nesse momento na Tua presença, porque nós reconhecemos que Tu és o único Deus, Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és dono dos nossos dias. E nesse domingo, meu Deus, nós queremos ouvir, meu Deus, e sermos ministrados pela Tua palavra. Eu oro para que essa palavra venha gerar cura, venha gerar, meu Deus, restauração, venha nos reposicionar, Senhor Deus, do mundo espiritual. Fala aos nossos corações, que o Senhor venha me silenciar, Deus, para que a Tua palavra, meu Deus, encontre cada coração. A Tua palavra sendo uma boa semente, encontre, meu Deus, uma terra boa e preparada, que gere muitos frutos. Que essa palavra gere cura, gere restauração, gere salvação, gere libertação, gere reposicionamento em nome do Senhor Jesus. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, a palavra é Tua, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías 36. Isaías 36, versículo, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Fiquem com a Bíblia de vocês aí, tá, gente? Isaías 36, versículo 1 e 2. Diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Dilaques, o rei da Assíria, enviou comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Amém? A gente vai falar um pouco sobre essa história. O Senhor tem ministrado no meu coração essa semana sobre Ezequias. Eu sempre falo para vocês que quando eu vou preparar uma mensagem, eu sempre busco no Senhor aquilo que Ele quer falar, né? Eu nunca busquei preparar algo que tenha sido de mim e gerado de mim. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que vai ministrar no coração de vocês. Para entendermos um pouco sobre essa história, sobre Ezequias, eu quero falar um pouco do pai dele, né? Que se chamava o rei Acás. Acás era um homem que governava, reinava sobre Judá, e ele era completamente submisso aos inimigos, né, que era o rei da Síria, Senaqueribe. Ele era um homem completamente idólatra, foi alguém que tirou todo o ouro do templo, né, de Judá, de Jerusalém, e entregou para o rei da Síria. Uma das barbaridades de Acás foi sacrificar o próprio filho a deuses, né, a entidades. Ele sacrificou o próprio filho. Então, Ezequias, que era seu filho, cresceu nesse ambiente. Um ambiente de idolatria, um ambiente onde via o seu pai sacrificando o filho a outros deuses, via o pai levantando altares a entidades, a deuses estranhos. Ele cresceu nesse ambiente. E chegou um tempo que Acás morre, né? Acás morre e Ezequias ele assume o reinado no lugar de seu pai. E quando ele assume o reinado no lugar do seu pai, a primeira coisa que ele faz foi romper com o rei da Síria, que é Senaqueribe. Ele rompe com o rei da Síria e diz assim: olha, vamos tirar esse jugo de cima de nós não vamos mais nos sujeitar ao rei da Síria, não vou mais pagar nada ao rei da Síria, né? Eu não vou mais seguir aos deuses dele, não vou mais me curvar diante dele. A Bíblia diz que Ezequias se rebelou contra Senaqueribe. Senaqueribe, percebendo tudo isso, que não ia ter mais o dinheiro, que não ia ter mais, né, o ouro, que não ia ter mais a nação de Judá, a nação de Israel sujeita a eles, ele marcha com um grande exército até Judá. E a Bíblia diz que ele tomou posse de todas as cidades ao redor de Judá, né? Ele invadiu todas as cidades, ele estava com um exército muito grande. E aí que eu quero que você pegue a sua Bíblia, que a gente vai ver uns pontos importantes. O que ele fez? Quando ele invadiu Judá,
que ele enviou o grande exército, ele chega diante das autoridades de Ezequias, porque ele não fala diretamente com Ezequias. Ele chega diante das autoridades que estavam lá, né, de Ezequias, e ele se apresenta assim, no versículo 4, e o comandante de campo falou dizendo... digam a Ezequias, ele manda um recado ao rei. Assim diz o grande rei. Eu quero parar aqui com você. Olha como o rei Senaqueribe se intitulava, o grande rei. Ele se achava o maioral, né? Ele se achava o mais importante. Ele tinha uma estima muito elevada, que ninguém ia poder com ele. Então ele se apresenta aos secretários de Ezequias como o grande rei. Assim diz o grande rei, né, o rei da Síria, em quem você está baseando a sua confiança. Ele faz uma pergunta. Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passa de palavras vãs. E quem você confia para se rebelar contra mim? Ele começa a falar com os empregados de Ezequias, dizendo assim: com quem você está se confiando? Em quem vocês estão se confiando? Por que vocês estão se rebelando contra o grande rei? Né? Ele pega um título que não é dele, porque nós sabemos, queridos, que grande rei só existe um, que é o rei de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele se aposta de um título que não é dele. Ele já começa errando aí. Aí no versículo, ele continua, né? Quem você se confia para se rebelar contra mim? Pois veja agora, você está se confiando no Egito? Ele fala, se você está confiando no Egito, aquela cana, né? Se você se apoiar no Egito, sabe o que vai acontecer? Sua mão vai se machucar, porque eles são como uma cana seca. Em que vocês confiam? Em quem está o seu poder e a sua confiança? No versículo 8 ele diz assim: faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. É outro ponto que eu quero parar aqui, queridos. O inimigo, né, das nossas almas, que a gente vai levar isso para o mundo espiritual, quando ele vem atacar o povo de Deus, ele quer fazer um acordo, né? Faça um acordo comigo, faça uma aliança comigo. Olha o que ele diz para a nação de Israel, olha o que ele diz para o povo: faça uma aliança comigo. É isso que o inimigo deseja, que nós viemos quebrar a nossa aliança com Deus e fazer uma aliança com ele. Ele diz assim: faça uma aliança comigo. Aí ele começa a debochar, ele começa a zombar do povo de Deus. Ele diz assim: eu lhes darei 2.000 cavalos, se vocês puderem colocar sobre ele cavaleiros. Sabe o que ele estava dizendo, queridos? Ainda que eu desse para vocês armamento de guerra, vocês não teriam pessoas para lutar contra nós. Eu vou te dar 2.000 cavalos. Será que vocês conseguem 12.000 cavaleiros? Será que vocês conseguem 12.000 homens para montar nesses cavalos? Ele começa a debochar e a zombar do povo de Israel, do povo de Deus. Aí ele continua com a afronta dele. Versículo 9. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Versículo 10. Além disso, você pensa que eu vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor mandou marchar contra a nação e destruí-la. Outra mentira do rei Senaqueribe. Ele fala assim: olha, foi o rei que me mandou ir contra vocês. Você acha que eu vim aqui pela minha vontade? Não, eu vim aqui porque o rei me mandou. Foi Deus que me mandou vir até aqui. Queridos, quantas vezes o inimigo das nossas almas, ele faz isso, né? Ele nos convida a quebrarmos a nossa aliança com o Senhor de uma forma sutil, para nós firmarmos uma aliança com ele. E depois diz assim: não, mas eu estou aqui no nome do Deus de vocês. Você acha que eu vim aqui pela minha vontade? Não, eu vim aqui porque o Senhor me instruiu a estar aqui. Então, quando ele começa a falar essas coisas, um dos homens de Ezequias chega para ele e fala assim: olha, fale em aramaico, porque eu entendo o que você está falando. Se você falar em aramaico, eu vou entender. Não fale em hebraico, porque se você falar em hebraico, todo o povo que está aqui vai escutar.
E ele não queria que a população escutasse, né, aquelas afrontas, escutasse o que ele estava falando, para eles não desanimarem. Não queria que eles fossem desanimados com a palavra, vendo aquele exército todo. Ele disse, fale em aramaico, porque eu entendo. Aí sabe o que esse homem faz, queridos? Aqui no versículo 12, ele diz assim, o comandante, porém, respondeu, pensam que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as fezes e beber a urina de vocês, né? Então ele faz ainda para piorar a situação. Além de ele dizer que ele estava ali amando, né, de Deus, além de ele chamar o povo a firmar uma aliança com ele, além de ele debochar do exército, zombar do exército de Judá, ele diz assim, olha, eu vou falar mesmo na língua deles para eles entenderem, que é para eles verem que eles vão beber a urina deles e eles vão comer as fezes dele. Ele começa a humilhar aquele povo. E a Bíblia diz, queridos, que aquele povo não falava nada, aquele povo ficou de boca fechada, né? Não respondiam às afrontas dele. No versículo 3 diz assim, e o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico, ouço as palavras do grande rei. De novo ele usa o título do grande rei, né? Ouço as palavras do grande rei, o rei da Síria, não deixe que Ezequias os engane. Queridos, paramos de novo mais um ponto que eu quero falar com vocês. Quando eu li essa história, o Senhor me mostrou muito ao meu coração. Quando um dos homens de Ezequias chama a atenção dele e fala assim, mas você não quer que eu fale? Pois aí eu vou falar mais ainda. Ele sobe no muro e começa a gritar bem alto, gente, não deixe que o rei Ezequias engane vocês. O inimigo também usa essa estratégia. Olha, não ouça o seu líder, não ouça o seu pastor, não ouça, né, a pessoa que está sobre você, não deixa que ele te engane, né? Não ouça, ele continua, ele não poderá livrá-los. Versículo 15, não deixe que Ezequias convença vocês a confiar no Senhor. Mais uma coisa que o inimigo faz, ele quer tirar a nossa confiança de Deus. Ele quer roubar a minha confiança, né, no Senhor Deus poderoso. Ele diz assim, não deixe que Ezequias leve vocês a confiar no Senhor. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações em que o inimigo, né, ele se coloca, parece que do nosso lado, e começa a soprar na nossa mente, no nosso coração, olha, você não vai conseguir, não adianta confiar em Deus, não adianta confiar, aliás, foi Deus que permitiu tudo isso, não adianta nem você pedir para Deus, não adianta você esperar em Deus. Era isso que o inimigo estava fazendo com a nação de Judá. Não deixe que Ezequias engane você. Estava chamando Ezequias de mentiroso, né? Estava botando em xeque a liderança, o reinado, a palavra daquele homem. Não deixe que ele engane vocês. Como se Ezequias fosse um homem que vivia enganando a nação, um homem que fosse mentiroso, que levava, sabe, toda a nação ao erro, né? Aí no versículo 16 ele diz assim, não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria, venham fazer as pazes comigo. Não dê atenção ao líder de vocês, não dê atenção ao seu pastor, não dê atenção àquele que te dirige, não dê atenção àquele que te pastoreia, não dê atenção àquele que te corrige, não dê atenção àquele, sabe, que está sobre ti. O inimigo tem dessas estratégias, sabe, não ouve essa pessoa, não ouve o seu líder, não ouve o seu pastor, não dê atenção a ele. Ele está te convencendo que Deus vai salvar, não, é tudo mentira. Queridos, são estratégias que o inimigo usa ainda hoje, ele usou naquele tempo atrás com a nação de Judá. Aí diz assim, novamente no versículo 16, venham fazer as pazes comigo. Satanás novamente na pessoa de Senaqueribe, fazendo com que a nação de Israel firmasse uma aliança com ele, fazendo com que a nação de Israel rompesse com o rei Ezequias, rompesse com o Senhor para fazer uma aliança com ele. Aí ele começa, queridos, a fazer uma coisa interessante. Ele começa a usar palavras que o Senhor usou através da vida de Moisés em Deuteronômio 11. Se você quiser conferir depois, ele diz assim, venham fazer as pazes comigo, né? Então cada um de vocês comerá da sua própria videira
e sua própria figueira, e beber água da sua própria cisterna, até que eu leve uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olha o que o inimigo faz. Olha só como o inimigo trabalha. Ele começa a prometer algo que Moisés havia dito lá no livro de Deuteronômio 11, que inclusive eu li hoje isso, né? Se vocês fizerem uma aliança comigo, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite, uma terra que vai produzir vinho, uma terra que vai produzir trigo, vocês vão beber água da sua própria cisterna, vocês serão independentes. É isso que o inimigo quer. Não quer que você beba de uma fonte que é o Senhor, ele quer que você crie a sua cisterna e você, beba da sua própria água. Queridos, em nome do Senhor Jesus, nós somos dependentes daquele que é a fonte de toda a vida. Nós iremos permanecer na fonte que é o Senhor Jesus. O inimigo convida aquela nação: olha, cada um terá a sua cisterna. Nós já temos a fonte de água viva. Quando o inimigo nos convidar a termos a nossa própria cisterna, a termos uma água, parada ali, nós devemos recusar, dizer assim: não, eu tenho a fonte de água da vida. Eu tenho uma fonte que flui para a eternidade. Eu tenho uma fonte, que flui vida, que me satisfaz. Aí ele começa a prometer, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Ué, não foi o Senhor que prometeu isso, Não foi o Senhor que prometeu isso para nós, uma terra que mana leite e mel? Satanás, ele usa das mesmas estratégias. Senaqueribe estava usando as mesmas estratégias para fazer com que a nação de Judá rompesse com o Senhor e firmasse um acordo com ele. Queria que toda aquela nação tropeçasse e seguisse ele, estivesse debaixo do jugo dele. Mas em nome do Senhor Jesus, nós somos uma geração que temos entendimento, e quando o inimigo de nossas almas vier com suas propostas, nós iremos dizer não acerca de tudo isso. Amém, queridos? E ele começa a dizer assim, no versículo 18: não deixe que Ezequias engane quando diz que o Senhor o livrará. Não deixe que Ezequias engane quando diz que o Senhor o livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Sabe o que ele começa a dizer? Ele começa a dizer assim: todas as vezes que eu lutei contra uma nação, eu ganhei. Nenhum Deus defendeu. Nenhum Deus. Eu lutei contra a nação A, eu lutei contra a nação B, eu lutei contra a nação C, eu lutei contra todos eles. Nenhum Deus defendeu eles de mim. Por que vocês acham que o Deus de vocês vai defender Israel? O que vocês levam vocês a crer que a nação de vocês o Deus de vocês vai se levantar a favor de vocês? Todos esses tempos eu guerreei contra todos. Vejam ao redor aqui, nenhum Deus pôde defender a nação. E ele batia no peito orgulhoso, por isso que ele se intitulava como o grande rei. Porque todos, queridos, todas as nações que ele guerreava, ele vencia. Então ele achava-se o grande rei. Quem dentre os deuses dessas nações consegue livrar dessa terra? Queridos, quando eu estava estudando essa palavra, exatamente nessa parte, sabe o que Deus ministrou no meu coração? O inimigo, ele pode tomar posse, ele pode ganhar na casa de A, de B, de C, mas onde o Senhor é Deus, o inimigo não ganha. Onde o Senhor é Deus, o inimigo não tem vitória. Onde o Senhor é Deus, o inimigo não entra. Onde o Senhor é Deus, ele não tem acesso. Só é permitido um acesso se Deus conceder. Ele cantava a vitória sobre as outras nações, porque as outras nações não tinham Deus como Senhor, porque as outras nações não serviam Deus poderoso, serviam deuses de madeira, serviam deuses de pedra. Eles não serviam o Deus de Israel, que poderia proteger, que poderia lutar contra o seu povo. E depois de todas essas afrontas, depois de chamar Ezequias de mentiroso, depois de zombar de Deus, depois, de humilhar todos eles, a Bíblia diz que eles se calaram. E os homens de Ezequias foram até ele com as vestes rasgadas, humilhados,
né, diante de toda aquela situação. Eles chegaram diante do rei Ezequias, no capítulo 37 do livro de Isaías. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes. Ponto. Quando o rei Ezequias soube disso, ele rasgou as suas vestes. Sabe o que significa isso, queridos? Rasgou as suas vestes. Ele era rei, ele tinha as vestes reais. Ele estava tirando dele, sabe? Despiu-se de toda a autossuficiência, de todos os seus títulos, de toda a sua força como rei. Quando Ezequias vai tirar as roupas reais dele, ele está dizendo assim: Senhor, o meu título, o meu cargo, as minhas honrarias, as minhas medalhas, tudo que eu ganhei até aqui, sabe, a minha coroa, nada disso pode me dar a vitória. Ele rasga as suas vestes reais, ele se veste de pano de saco. Sabe o que significa isso? Vestir-se de pano de saco. Ele se humilha diante de Deus, dizendo: se não for a tua força, se não for o teu poder, se não for o Senhor agir, Pai, eu não vou conseguir. Outra coisa que ele faz, ele entra no templo do Senhor. 3 coisas que Ezequias fez nessa primeira afronta de Senaqueribe: ele tira suas vestes reais, ele se humilha com um pano de saco, ele entra no templo do Senhor, ele tira toda a sua autossuficiência como rei, ele se humilha diante de Deus, ele entra no templo. Ele foi no lugar certo, queridos. Ele entrou no lugar certo, ele foi ao templo do Senhor. Ele foi aonde poderia ter socorro, aonde tinha alguém que poderia ajudá-lo. E depois ele enviou uma mensagem ao profeta, né, Isaías. Ele enviou seus homens vestidos, né, com roupas de saco. Ele enviou uma mensagem no versículo 3, diz assim: com esta mensagem, assim diz Ezequias, isso ao profeta Isaías: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ele chega lá com o profeta Isaías e diz assim: olha, nós estamos humilhados, nós estamos envergonhados, nós estamos numa situação difícil, com uma criança que está a ponto de nascer. Há aflição no nosso coração, há desespero no nosso coração. Ore por nós, Isaías, ore por nós, profeta. Aí no versículo 5, quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: diga ao Senhor, assim diz o Deus de Israel, assim diz o Senhor, não tenha medo. Queridos, quando Ezequias envia os seus homens até o profeta, dizendo assim: nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo humilhados, nós estamos cercados pelo rei Senaqueribe, sabe qual é a resposta? Ele diz assim: não tenham medo, não tenham medo. O Senhor sabia como estava o coração daquelas pessoas. O Senhor sabia como estava o coração do rei. O Senhor sabia como estava o coração daqueles homens. Assim: não tenham medo. O que você tem passado, o que você tem enfrentado, o que você tem, sabe, vivido esses dias, esses meses, esses anos, qual a afronta que o inimigo tem feito a você, qual o exército imenso e gigante que tem que se levantar diante da sua vida e da sua casa. Sabe qual é o exército que tem humilhado você? O Senhor diz assim: não tenham medo, não tenham medo. Aí ele segue, queridos, diz assim: das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra mim, porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu. Isaías manda a resposta para Ezequias, dizendo assim: olha, não tenha medo, porque eu vou fazer com que ele seja desviado para uma outra situação. Então ele foi levado para uma outra guerra, né? Ele foi levado para um outro momento de combate. Aí, ainda assim, Senaqueribe, né, endemoniado, ele manda uma outra carta de afronta a Ezequias.
ele prepara uma outra carta, tipo assim, olha, o inimigo da Etiópia tá me atacando, o inimigo da Etiópia tá vindo contra mim, mas eu não me esqueci do povo de Judá, eu não me esqueci deles, eu vou destruir todos eles. Assim é o inimigo, não é verdade, queridos? O inimigo parece assim que ele tá ali, ó, sabe, tem sede e fome, sabe, assim, de destruir o povo de Deus. Aí ele manda uma outra carta, o versículo 9 diz assim, ele viu outro mensageiro dizendo assim: digam a Ezequias, o rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Aí, queridos, ele foi afrontoso demais. Ele chama o Deus de mentiroso. Ele chama o Deus de Ezequias de mentiroso. Não deixa que o teu Deus te engane, achando que você vai ganhar, achando que você vai vencer. Quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Quando ele recebeu essa carta, né, de afronta, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele pega a carta nas suas mãos, ele leu aquela carta, ele subiu ao templo do Senhor, ele abriu a carta diante do Senhor e orou. Queridos, eu acho muito interessante isso, porque geralmente quando nós recebemos afrontas, quando nós somos humilhados, quando nós somos perseguidos, né? Muitas pessoas têm manias de expor isso nas redes sociais, né? As suas dores, as suas lamúrias, as suas lamentações, ou então corre para alguém para contar, ou então vai no grupo da família, vai com a melhor amiga, aquele grupo de 3, né, que as pessoas têm, e começa a contar, olha, tá acontecendo isso, olha só o que fizeram, e começa a mostrar as provas. Esse homem, Ezequias, não. Quando ele recebe a segunda afronta de Senaqueribe, a Bíblia diz que ele entra no templo, ele abre a carta diante do Senhor, ele pega a carta nas mãos, ele abre diante do Senhor e diz assim: Senhor, tá aqui, ó, tá tudo escrito aqui. Tudo que ele falou contra mim, tudo que ele disse, está tudo escrito. E ele ora ao Senhor. Ele faz uma oração a Deus, apresentando ao Senhor toda a afronta, apresentando ao Senhor tudo que aquele rei perverso, aquele rei idólatra, aquele rei endemoniado, sabe, tinha feito a ele. Ele coloca diante de Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, quando você sofrer afronta, quando você for humilhado, quando você for perseguido, sabe, quando o inimigo tentar contra você, em nome do Senhor Jesus, apresente a Deus, apresente em oração. Não busque A, não busque B, não busque C. Faça primeiro isso. Tenha atitude de Ezequias. Entre no templo e coloque diante de Deus. Pare desse negócio de vou processar, eu vou na delegacia, eu quero justiça. Não, queridos, não. Nosso coração é do reino, a nossa mente é do reino. Nós temos um justo juiz, nós temos um advogado, nós temos um rei que é guerreiro, nós temos um Senhor que ele é Senhor dos exércitos, nós temos um Deus que manda em todas as coisas, nós temos um Pai que guerreia por nós, nós temos um Deus que nos protege. Para com esse papo e diz assim: eu vou fazer justiça, eu não vou me calar. Não, queridos, visão de reino, mentalidade de reino. Quem vai fazer justiça para mim é o Senhor, quem vai guerrear por mim é o Senhor, quem vai ouvir a minha causa é Ele, e Ele vai intervir na minha história, em nome do Senhor Jesus. Tenha atitude, sabe, de Ezequias, tenha o coração de Ezequias. Entre no templo, apresente as afrontas, se cale diante dos homens, se cale diante de todas aquelas das pedras que estavam sendo levadas. Se cale diante disso tudo e apresente a Deus. A Bíblia diz que aquele homem orou, aquele rei orou. Ele diz assim: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele diz assim: eu sei que o teu trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, vê e escuta todas as minhas palavras. Esse homem ora, queridos.
Ele ora com intensidade, ele ora com intencionalidade. Nós temos que orar com intencionalidade. O que é isso, pastor Ellen Joy? Com intenção daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Ele não chegou no templo e ficou enrolando, não. Ele se apresentou assim: eu sei quem tu és, eu sei que nenhum rei pode com o Senhor, eu sei que o Senhor habita entre os querubins, eu sei onde está o teu trono. Ele foi intencional. Seja intencional diante do Senhor, seja intencional. Não entre diante de Deus, Senhor, não, seja intencional em nome do Senhor Jesus. No versículo 18 diz assim: é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações de seus territórios um deserto, atiraram os deuses deles no fogo e destruíram, pois em vez de deuses não passavam de madeira e pedra. Ezequias sabia que os deuses das outras nações não eram deuses. Versículo 20 ele diz assim: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que o Senhor é Deus. Sabe o que Ezequias faz? Ele diz assim: Senhor, olha, eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado com o meu governo, eu estou muito preocupado com o meu cargo. Vai ficar feio para mim se eu perder. Não, ele faz uma oração dizendo assim: para que o teu nome seja glorificado às nações, para que todos saibam que só tu és Deus na terra e no céu. Ele faz uma oração que diz assim: a vitória vai ser para glorificar o teu nome. Ele não estava preocupado com o título dele, ele não estava preocupado com a coroa dele, ele não estava preocupado com o cargo dele. Então, a vitória vai ser para glorificar o teu nome. Lá no livro de Tiago diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir, não sabemos orar. A minha oração tem que ser intencional e a minha oração tem que glorificar o nome do Senhor. Aquilo que eu peço tem que ser para a glória do Senhor. Ezequias apresenta a carta de afronta diante de Deus e diz assim: a vitória que o Senhor vai dar, a glória não vai ser minha. Todas as nações verão que tu és mais poderoso do que Senaqueribe. Todos verão que tu és mais poderoso do que a Síria. Todos verão que não existe exército maior que o teu. Todos verão que não existe uma mão poderosa como a tua. Todos verão que não existe uma espada mais afiada que a do Senhor. Todos verão que não existe guerreiro como o Deus de Israel. A glória era para o Senhor. A minha oração, a intenção da minha oração tem que ser, queridos, para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome dele. Aí o que eu acho lindo, queridos, nessa história de Ezequias é enquanto Ezequias está no templo orando, enquanto Ezequias está lá com as afrontas da mão dele apresentando diante de Deus, ele está lá no templo falando com Deus, e no exato momento Isaías lá na casa dele recebe a resposta. Presta atenção, Ezequias está orando e aqui está Isaías recebendo a resposta ao mesmo tempo. Quando Isaías recebe a resposta, no versículo 21 diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a tua oração. Assim diz o Deus de Israel, eu ouvi a tua oração. Ezequias estava clamando, Isaías estava recebendo a resposta. Queridos, nós precisamos de Ezequias nesse tempo, mas nós precisamos também de Isaías nesse tempo. Nós precisamos de homens que clamam diante de Deus, não diante de juízes dessa terra, não diante de delegados, não diante de Facebook, não, diante do Senhor. Se fecha no quarto, se fecha dentro da igreja e clame ao Senhor. Mas nós precisamos também de profetas que recebem resposta, de profetas que recebem direcionamento, de profetas que ouvem a voz de Deus e assim: olha, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Agora só, estou escrevendo uma carta para ele, que eles, olha o que o Senhor manda dizer para Senaqueribe, aquele homem afrontoso, aquele homem arrogante, aquele homem soberbo. O Senhor manda dizer assim, Isaías 37, versículo 21, versículo 22, ele manda dizer assim: esta é a palavra do Senhor contra ele, contra Senaqueribe. A virgem cidade de Sião despreza e zomba. A cidade meneia a cabeça enquanto você foge. O Senhor estava dizendo assim: Senaqueribe, o meu povo vai zombar de ti, vai te desprezar.
enquanto você vai estar fugindo. O meu povo, anota aí, Senaqueribe, anota aí que eu estou mandando dizer, sou eu, Deus de Israel, o meu povo vai zombar e vai desprezar de ti enquanto você foge. Aí no versículo 23 diz assim: de quem foi que você zombou? Ou contra quem você blasfemou? Contra quem você ergueu a sua voz? Será contra o Deus de Israel? Se você me insultou. O Senhor está dizendo, se você me insultou, sabe, com a sua arrogância. No versículo 26 ele diz assim: você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias antigos eu havia planejado, agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em monte de pedra. Eu vou dizer para você o que Deus estava dizendo no versículo 26 para Senaqueribe. Senaqueribe, sabe as vitórias que você teve? Sabe as cidades que você destruiu? Sabe os castelos que você derrubou, que você transformou em monte de pedra? Fui eu que permiti. Senaqueribe, você só fez porque eu permiti. Você só fez porque eu dei o aval para você fazer, porque se não fosse por mim, você não faria. Aí eu vou pular aqui para o versículo 28. Eu, porém, diz o Senhor, sei onde você está, dizendo para o Senaqueribe, quando sai, quando retorna, quando você se enfurece contra mim. O Senhor está dizendo para Senaqueribe: ei, tudo que você fez foi porque eu permiti. Toda a cidade que você derrubou, porque eu permiti. Eu sei onde você está, eu sei quando você sai, eu sei quando você retorna. Só que ele estava querendo dizer, queridos, os meus olhos estão sobre ti, Senaqueribe. Não tem como fugir. Você não tem como fugir de mim. Os meus olhos estão sobre ti. Os olhos do Senhor estão sobre o inimigo das nossas almas. E ele é mais poderoso do que toda afronta do inferno contra minha e a sua vida. No versículo 29 ele diz assim: sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei um anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde você veio. O Senhor está dizendo assim: olha, eu vou tratar você como um boi bem violento e bem bravo. Eu vou colocar o meu anzol no teu nariz, um freio na sua boca, e você vai voltar de mansinho por onde veio. Você vai voltar caladinho, você vai voltar mudo, sabe? Você vai me obedecer, porque você não tem vontade própria, Senaqueribe. Eu vou colocar um freio, eu vou colocar um anzol na sua boca, eu vou te puxar. Versículo 33. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Querido, se você crê nessa palavra, tome posse dessa palavra na sua casa. O inimigo não entrará na sua casa, não entrará na sua cidade, não atirará aqui nenhuma flecha, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampa, nada contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O Senhor está dizendo assim, sabe, tudo que ele falou que ia fazer, ele não vai fazer. Ele não vai entrar nessa cidade, o inimigo não vai entrar, sabe, ele não vai construir as rampas, ele não vai tirar nenhuma flecha. Tudo que ele disse que ele ia fazer, não vai fazer, porque ele vai voltar com um freio, sabe, com um anzol no nariz e um freio da boca dele, como um boi muito bravo. Ele vai entender que eu sou o grande rei, não Senaqueribe. Queridos, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa mensagem. Tome posse dessa verdade. Aí a Bíblia diz que Senaqueribe foge. Ele vai embora para sua cidade. Um dia ele está lá no templo dele, fazendo as rezas ao deus Niroque, né? E os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, entram no templo e matam seu pai. E aí o Senhor concede a vitória à nação de Israel. Linda a história, não é, pastora Legião? Essa história é maravilhosa, linda essa história. Mas, queridos, não acaba aqui. Eu só tenho 15 minutos para continuar nessa história. Agora que eu vou começar a segunda parte, o que Deus ministrou no meu coração. Agora eu vou falar para você o que Deus falou no meu coração, queridos, quando eu estudava tudo isso.
O que foi que levou o Senhor? Pense comigo, o que foi que levou o Senhor a tomar a causa de Ezequias, né? O que foi que levou o Senhor a guerrear por Ezequias? O que foi que levou o Senhor a entrar nessa guerra por Ezequias? Você já parou para pensar sobre isso? Pastor Elenjoy, acho que foi porque ele rasgou as roupas deles reais, é porque ele se humilhou, é porque ele procurou a ajuda certa, né? Ele procurou Isaías, é porque ele foi para a igreja, porque ele fez tudo certo, né, Pastor Elenjoy? Acho que foi por isso, né? Ele entrou no templo, né? Ou foi porque, já sei, foi porque Senaqueribe era muito arrogante, porque Senaqueribe afrontou o Senhor. Mas, queridos, existe algo que o Senhor ministrou no meu coração sobre o porquê que ele agiu em favor de Judá. O que foi que levou o Senhor a guerrear, sabe? O que foi que levou o Senhor a pegar Senaqueribe e tratar ele como um boi muito bravo? Porque existem princípios espirituais. A gente vê aqui no livro de Isaías, no capítulo 36, começa falando que ele recebeu uma afronta e que ele entrou no templo, que ele pediu socorro, e na segunda afronta ele entra no templo de novo, ele pede socorro de novo. Isso é o que diz o livro de Isaías. Mas se você vê, essa história de Senaqueribe, essa história de Ezequias está contida em 3 livros. Preste atenção, está em Isaías, está em 2 Reis e está em 2 Crônicas. E sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que o que levou o Senhor a guerrear, sabe, pelaquela cidade, lutar em favor de Ezequias e de Judá, não foi por uma ação que está aqui no livro de Isaías, não. Foi por ações que estavam no livro de 2 Reis e 2 Crônica. Porque a Bíblia diz, queridos, olha o interessante que a Bíblia diz em 2 Crônica. No primeiro mês do primeiro ano, ele reabriu o templo. No primeiro mês do primeiro ano que ele assume o governo, ele abriu o templo. O que foi que ele fez? O pai dele morre, ele assume o templo, ele organiza a casa. No primeiro mês, no primeiro dia, ele organiza o templo. Ele abre as portas do templo. Aí diz assim, em 1 Reis, ele removeu os altares sagrados, despedaçou a serpente. Queridos, ele acabou com a idolatria. E a Bíblia diz assim que ele confiava, 1 Reis 18, você pode ler na sua casa depois, ele confiava no Senhor. Senaqueribe dizia assim, você confia em quem? No rei do Egito? Não. 1 Reis diz assim, ele confiava no Senhor. Nunca, diz assim 1 Reis, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Nunca houve ninguém como Ezequias. Nunca houve ninguém como aquele homem, nem antes e nem depois dele. A Bíblia diz que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, nem de obedecer os seus mandamentos. O Senhor estava com ele, ele era bem sucedido em tudo que fazia. Isso tudo está em 1 Reis, coisa que o livro de Isaías não relata, mas está lá em 1 Reis. Ele tirou o jugo de cima da nação de Israel. O jugo que estava da Síria, ele arranca o jugo, ele se rebela, ele quebra os altares, ele abre o templo, ele conserta, ele tira as imundícias lá de dentro, ele tira, sabe, as imagens de idolatria, ele limpa tudo, ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, pede para todo mundo se consagrar, ele organiza os músicos, ele organiza os instrumentos, ele organiza, sabe, a adoração, ele prepara tudo. E 2 Crônica diz assim, ele fez uma aliança com o Senhor. Ele fez o que, pastor Elenjoy? Ele fez uma aliança com o Senhor. Ele tirou tudo que era impuro de dentro do templo. O rei Ezequias convocou todos os líderes, todos os levitas, mataram muitos novilhos, carneiros, bodes, era para mais de 1000, queridos. Era para mais de 1000 sacrifícios. Ele começa a comemorar novamente a Páscoa. Sabe quantos dias de comemoração da Páscoa? 2 semanas, 14 dias de festa, 14
14 dias, sabe, consagrando, sacrificando animais ao Senhor. O aroma subia até as narinas de Deus. E a Bíblia diz que enquanto aqueles animais eram sacrificados em festa, em celebração, todos os levitas estavam com os instrumentos tocando e adorando ao Senhor. Enquanto isso, todos os anciãos e todas as autoridades de Judá estavam de joelhos e prostrados adorando ao Senhor. Está tudo registrado, queridos, em 2 Crônicas 29 e 1 Reis 18. Ele preparou um grande culto, houve louvor, houve sacrifício. Isso alegrou o coração de Deus. Ele fez uma aliança com o Senhor. Ele firmou uma aliança com o Senhor. E a Bíblia diz que quando acabou aquele culto, que durou 2 semanas, as pessoas que saíram daquele culto, Silvia, as pessoas que saíram daquele culto, elas começaram a andar pela cidade, destruindo todo o altar de idolatria, derrubaram todas as imagens, derrubaram todos os santos, tudo que viam pela frente que não era de Deus, que não era consagrado, eles derrubaram, eles destruíram. Houve um avivamento na nação de Israel. Aquele homem promoveu um avivamento naquela nação, queridos. Aquele homem promove um avivamento. Ele fez algo que nunca nenhum rei fez, nem antes nem depois dele. A Bíblia diz: não há ninguém como Ezequias. Não houve ninguém como Ezequias. Queridos, aí está o princípio de esse homem ter sido ouvido pelo Senhor. Não foi porque ele recebeu a carta e colocou diante de Deus, não, queridos. Porque nós lemos aqui em Isaías, no início de Isaías 36, diz assim: no 14º ano. O que é isso, pastor Elijói? Pense comigo, no 14º ano está dizendo assim: 14 anos que ele é rei. 14 anos que depois que ele é rei, Senaqueribe veio implicar com ele. Mas nesses 14 anos que ele é rei, queridos, foram 14 anos servindo a Deus, 14 anos adorando ao Senhor, 14 anos em que o templo foi consertado, 14 anos em que não havia mais idolatria na nação de Judá, na nação de Israel, 14 anos que não se via mais altares levantados aos outros deuses. Eram 14 anos. Queridos, não foi de um dia para a noite que esse homem se converteu e buscou a Deus, não. Quando Senaqueribe veio afrontar ele, ele já estava 14 anos ali em aliança com o Senhor. Ele já estava 14 anos ali entrando no templo e adorando ao Senhor, tirando do seu próprio bolso, do seu próprio rebanho, do seu próprio novilho, para sacrificar ao Senhor. Não, queridos, existem princípios bíblicos. Não é de uma hora para outra que eu vou conseguir uma grande vitória. É uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, queridos, eu pensei: Senhor, eu li agora Isaías, li 2 Crônicas, li 1 Reis. Eu vou agora reformular minha mensagem. Eu vou colocar primeiro como tudo começou, no primeiro mês, no segundo mês, como ele tratou. O Senhor disse: não, Elijói, a mensagem vai ficar do jeito que está. Você acredita que Deus fala conosco ainda hoje? Pois é, Deus falou comigo. Não, a mensagem vai ficar do jeito que está. Você vai primeiro falar da vitória, depois você vai falar como foi que ele conquistou a vitória. Sabe por quê, queridos? Porque a maioria das pessoas são assim. Elas olham para você: olha, você venceu, você conquistou, você ganhou, mas ninguém sabe a renúncia que foi, ninguém sabe o preço que você pagou, ninguém sabe quantos altares você teve que limpar, ninguém sabe quantas noites de joelho dobrado, ninguém sabe quanto sabe sacrifício, quanta noite de leitura de Bíblia, quantos dias sabe de oração, de subir e descer monte, quantos dias trancado no seu quarto clamando. Todo mundo vê a vitória, aplaude a vitória, mas ninguém vê como começou. Sabe, foi como começou na vida de Ezequias há 14 anos atrás. Todo mundo gosta de aplaudir quando está pronto, mas ninguém aplaude o sacrifício. Todo mundo gosta de ver a medalha no ombro, todo mundo gosta de ver o título, né, quando sobe em cima ali, sabe, eu venci, a medalha, tá aqui o troféu, mas ninguém sabe o preço que foi pago, as madrugadas que foram acordadas, sabe, o preço que foi aquele homem enfrentou, sabe, toda uma cidade, toda uma nação que era idólatra, um homem que foi contra a cultura do seu pai era idólatra, ele viu seu pai sacrificar o seu irmão, ele disse assim: quando eu assumir esse trono vai ser diferente, quando eu assumir esse trono vai ser diferente, porque eu vou levar essa nação a adorar a Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, quer vitória, comece hoje. Quer subir no pódio, comece hoje. Não adianta entrar no templo com as afrontas na mão se o altar não está preparado, se não tem sacrifício, sabe, se não tem uma vida. Foram 14 anos e até enfrentar Senaqueribe, 14 anos. Todo mundo aplaude, todo mundo, sabe, aplaude aquilo que está pronto. Quando a gente vê assim, olha, Deus é muito bom, né, com Ezequias, que lindo. Deus é maravilhoso com Ezequias, que maravilha, queridos.
Deus foi bom com Ezequias, porque Ezequias tinha uma aliança com ele há 14 anos. Deus foi bom com Ezequias porque nunca nenhum rei havia feito o que aquele homem fez. Deus foi bom com Ezequias porque aquele homem botou no chão todos os altares idólatras. Deus foi bom com Ezequias porque aquele homem acabou com o sacrifício de pessoas. Deus foi bom com Ezequias porque aquele homem levantou a adoração em Judá. Os homens começaram a cantar, os levitas começaram a entoar louvores novamente, começaram a ouvir o som dos símbolos, começaram a ouvir o som das cornetas, começaram a ouvir o som lá do templo, organizaram tudo, jogaram tudo que era impuro fora. Se quer vitória, que você quer que Deus te ouça, começa hoje. É sacrifício, é renúncia, é limpeza, sabe? É aliança com Deus. Enquanto Senaqueribe dizia, se você tem aliança com o rei do Egito, ele estava lá no coração dele. Eu sei com quem eu tenho aliança. Eu tenho uma aliança com um Deus poderoso. Eu tenho uma aliança com o Deus de Israel. E eu não fiz a minha aliança agora porque você está me afrontando, não. Eu não corri agora para fazer uma aliança com Deus porque você me ameaçou, não, queridos. Ele não correu para fazer uma aliança com Deus porque estava se sentindo ameaçado. Ele já tinha uma aliança com Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aquele homem, ele já tinha uma aliança com Deus. Ezequias tinha uma aliança com Deus já há 14 anos. Há 14 anos, Isaías 36 diz, no 14º ano do reinado de Ezequias. Não foi de uma hora para outra que esse homem conseguiu vencer Senaqueribe. Não foi de uma hora para outra que veio a vitória. Não, 14 anos purificando, por 14 anos servindo, 14 anos organizando, consagrando os levitas, organizando toda a nação, queridos. Em nome do Senhor Jesus, você acha que você vai pegar a sua afronta e apresentar diante de Deus? Isso é o suficiente para você ter a vitória? Não. Comece hoje, limpe o templo, arrume o altar, acenda de novo as lâmpadas, comece a entoar louvores a Deus, comece a entoar louvores ao Senhor. Queridos, toda a nossa trajetória de vitória, ela tem um preço lá atrás. Toda a nossa trajetória de vitória, ela tem um custo lá atrás. Não foi do dia para outro. Ninguém sobe num pódio, ninguém recebe um troféu, ninguém ganha medalha do dia para a noite. Não. Nós aplaudimos o que está pronto, mas ninguém sabe o preço que foi pago. Sabe, nada acontece de repente. Teve um trabalho de anos. Nada acontece, sabe, por um acaso. Todo acaso demora tempo. Todo acaso demora anos. Todo acaso tem renúncia. Todo por acaso, aí foi um acaso. Não é o acaso, queridos. Não é o acaso, não. É tempo com Deus, em nome do Senhor Jesus. O nosso tempo já está esgotando aqui. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que o Senhor, ele esteja inclinando o nosso coração a vivermos essa verdade, sabe? Nós queremos viver, ter uma história como Ezequias, de ter vitória, né? Ter uma história linda como essa. Olha, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor é maravilhoso. Mas viva como Ezequias. Quer ter vitória de Ezequias? Viva como Ezequias. Arrume o templo. Arrume o templo. Só tem vitória de Ezequias, queridos, quem vive como Ezequias. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro agora, pedindo que o Senhor esteja, Deus, inclinando o nosso coração a viver essa verdade. Que tudo que nós aprendemos sobre Ezequias, sobre Senaqueribe, Senhor Deus, venha nos reposicionar aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos ser no mundo espiritual. Nada se constrói, meu Deus, no de repente. Nada se constrói no acaso. São anos. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o Espírito do Senhor esteja agora no teu coração, agora inclinando o teu coração a viver essa verdade. Porque você seja incendiado a viver essa verdade. Arrume o altar, prepare o templo, que a vitória virá em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida, queridos, na minha e da sua vida. Ninguém aplaude o sacrifício, todo mundo aplaude a vitória, mas não tem vitória sem sacrifício. Deus te abençoe, uma ótima semana. Domingo que vem nós estaremos no templo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor esteja guardando a tua entrada e a tua saída. Os olhos do Senhor estão sobre ti e sobre a tua família. Eu declaro uma palavra de vida, eu declaro uma palavra de bênção, mas principalmente eu declaro que o seu coração, querido, seja incomodado a viver e a ser aquilo que Deus designou para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, uma ótima noite.
Estamos terminando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.